Capítulo 679, Xian Yukie gravemente ferida. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Contra esta besta gigante que tinha quase 100 milhas extensão, o que Lin Ming fez para feri-la? Duan Kun achou isso difícil de acreditar. Quando Lin Ming usou aquela técnica de movimento requintada para escapar do ataque em grande escala do Leviatã gigante, ele só conseguiu suspirar de admiração. Nesta ocasião, e mesmo agora, ele ainda não entendia completamente o que Lin Ming havia feito. O Leviatã gigante ainda rugia no ar, seu rugido fazendo o mar tremer como se centenas de milhares de trovões estivessem explodindo juntos. Bang! A cauda do Leviatã gigante bateu repentinamente na superfície do mar, levantando diretamente uma enorme onda de 10 milhas de altura. As ondas turbulentas realmente correram para o céu e lavaram as nuvens. Elas insensivelmente foram em direção à ilha da Divina Fênix, submergindo uma enorme parte das ruínas do palácio. Vendo essa cena, até mesmo o normalmente indiferente Feng Shen ficou secretamente espantado. Este era o terror de uma superbesta santa. Apenas aquele grande corpo já era uma arma incontrolável. Esta é realmente uma supermáquina de guerra. Talvez não seja muito extraordinário em uma batalha 1 contra 1, mas se fosse usado para tomar uma seita, qualquer seita abaixo do 5º grau seria definitivamente destruída. Duan Kun disse com sincera emoção. Se não houvesse um número de potências na terceira etapa da destruição da vida e acima se unindo, então seria realmente impossível parar o impacto deste Leviatã gigante. Nesse momento, dentro do Leviatã gigante, a batalha entre Lin Ming, Xian Yukie e outros havia alcançado sua fase de pico. Xian Yukie e os 3 anciões estavam vermelhos, com as testas pingando de suor. Este foi um confronto direto da força da alma com o mar espiritual do Leviatã gigante como campo de batalha. Mesmo assim, Xian Yukie e seu grupo eram os que estavam perdendo. Agora Xian Yukie já havia recuado para o destino final da marca da alma. Ela enviou sua força da alma, moldando-a em um fantasma que usava uma armadura de guerra negra, uma réplica quase exata de si mesma. E então, na frente dela, segurando uma lança branca, Lin Ming também começou a aparecer lentamente. Vendo Lin Ming, Xian Yukie rangeu os dentes brancos. Lin Ming, você tem coragem? Você realmente quer se tornar um inimigo mortal com a minha região demoníaca do Mar do Sul? Lin Ming achou isso engraçado, ele quase riu alto. Ouvindo as palavras da soberana Xian, se eu desistisse agora, então eu não seria mais o inimigo jurado da região demoníaca do Mar do Sul. Você? O volumoso peito de Xian Yukie subiu e desceu furiosamente. Que bom, Lin Ming. Desde que você quer morrer tanto assim, então vou cumprir o seu desejo. Apenas espere até o ancião Xian sair da reclusão. Quando ele chegar à 4ª etapa da destruição da vida e emergir, então eu gostaria de ver como você irá evitá-lo. 4ª etapa da destruição da vida. Espero que ele não falhe em seu cultivo. Lin Ming sorriu indiferentemente e então apontou sua longa lança para Xian Yukie, empurrando diretamente para ela. Esta foi uma arma formada a partir de sua força da alma. Um espírito de batalha também poderia aumentar o poder da força da alma. Com a força do espírito de batalha, além do apoio de Mogua, o poder desta lança fez o belo rosto de Xian Yukie empalidecer de pavor. Ela instantaneamente julgou que era impossível para ela bloquear essa lança. Mas logo atrás dela estava a marca de alma que Xian Wuji deixou para trás. Se ela não lutasse e fugisse, então essa marca de alma seria destruída por Lin Ming. Xian Wuji era o verdadeiro governante da região demoníaca do Mar do Sul e o Leviatã gigante era uma de suas maiores ferramentas para desafiar o mundo.
Se ela perdesse o Leviatã gigante aqui, ela não poderia imaginar como ela iria sobreviver à ira de Xianwuji. Nesse breve lampejo de hesitação, Xian Yukie tentou se esquivar, mas já era tarde demais. A lança de alma de Lin Ming já havia perfurado Xian Yukie. Ha! Xian Yukie deu um grito e exauriu completamente toda a sua força da alma, cortando sua espada na lança de Lin Ming. No entanto, a diferença era grande demais. A força da alma de Mogua já era muito mais forte que a de Lin Ming. Agora, com os dois reunidos como um só, essa não era uma força que Xian Yukie e seus 3 anciãos poderiam enfrentar. Na troca de movimentos, houve apenas estalo quando a espada de Xian Yukie se partiu. Sem diminuir a velocidade, a longa lança de Lin Ming perfurou o peito de Xian Yukie. O sangue floresceu como um lótus carmesim. O rosto de Xian Yukie instantaneamente empalideceu e ela cuspiu um bocado de sangue. Ah! Seu pequeno diabo, vou me lembrar de você. A voz de Xian Yukie transparecia um ódio latejante quando ela cuspiu estas palavras. Na ponta da longa lança de Lin Ming, seu corpo começou a ser destruído, desaparecendo lentamente. Depois que Xian Yukie desapareceu, a marca de alma que Xianwuji deixou estava bem na frente dele. Agora não havia mais nenhuma barreira para impedi-lo. Lin Ming fixou os olhos nessa marca de fogo negro. Era do tamanho de uma palma e, em torno dessa marca negra, a força da alma se transformou em correntes rúnicas, espalhando-se como um polvo ao aprisionar o mar espiritual do Leviatã gigante. Lin Ming, destrua isso e então faça sua própria marca de alma. Com isso, o Leviatã gigante será seu. Este grande companheiro idiota não tem muito potencial para crescimento, e claro que comparado a esse santo é como lama comparada aos céus. Ainda assim, a vantagem é que já está crescido, você não precisa se preocupar em cultivá-lo. Esta besta deve ser suficiente para você enquanto você ainda estiver no continente da queda do céu. Uma vez que você entrar no reino dos deuses, você será capaz de trocá-lo por uma nova besta contratual. Milímetro, entendi. Lin Ming sorriu fracamente ao ouvir as palavras vaidosas de Mogua. Com sua longa lança na mão, ele se aproximou da marca de alma de Xianwuji. Neste momento, dentro de uma dimensão do Leviatã gigante, Xian Yukie deu uma tossida miserável antes de cair no chão. Não havia nem mesmo uma sugestão de sangue em seu rosto e seus lábios estavam extremamente pálidos, o suor escorria por todo o seu corpo. Se a força da alma de alguém fosse danificada, o corpo não seria prejudicado. Mas, uma lesão na força da alma era ainda mais problemática. Sem um tesouro celestial superior que nutre a alma, era simplesmente uma ferida impossível de curar. Soberana Xian, você está bem? Os outros 3 anciões ficaram alarmados. Eles haviam consumido uma enorme quantidade de sua força da alma. Quanto aos danos em seus mares espirituais, eles estavam apenas um pouco melhores que Xian Yukie. Neste momento, eles finalmente começaram a perceber o quão sério era a situação. Lin Ming usou alguns meios desconhecidos para reverter todas as probabilidades e derrotar os 4 juntos. Eles acreditavam que haviam pagado o preço por subestimar seu inimigo. Mas a verdade era que, mesmo que não superestimassem Lin Ming, nada teria mudado o resultado dessa batalha. Soberana Xian, o que devemos fazer agora? Um ancião perguntou enquanto ele rangia os dentes. Escapem, estamos fugindo agora. Xian Yukie se arrastou do chão e engoliu uma pílula vermelha. Esta não foi uma pílula de recuperação da alma, mas sim uma pílula veneno de sangue que estimula o potencial de alguém para o limite. Era semelhante à pílula de sangue escarlate que Lin Ming havia tomado antes para queimar sua essência de sangue. Ela tinha enormes efeitos colaterais no corpo.
A alma de Xian Yukie já estava ferida. Se ela engolisse essa pílula veneno de sangue também, então o estado miserável que ela acabaria depois disso poderia ser imaginado. Isso intensificaria seus ferimentos e danificaria sua fonte de vida. Era altamente provável que até mesmo o cultivo dela fosse danificado. Quando os três grandes anciãos viram Xian Yukie engolir essa pílula venenosa, todos ficaram muito chocados. Soberana Xian, o que você está fazendo? Se nós perdemos, então nós temos que apenas fugir. Você não precisa usar uma pílula veneno de sangue para fazer isso. Dito isto, se fôssemos fugir, o que faríamos com o Leviatã gigante? Leviatã gigante. Xian Yukie riu sem alegria. Esses três anciões não sabiam o que aconteceu e ficavam pensando sobre o maldito Leviatã gigante. O Leviatã gigante não é mais nosso. Se fugirmos tarde demais, não poderemos mais escapar. Quando Xian Yukie falou, a eficácia medicinal da pílula veneno de sangue restaurou a maior parte de sua força. Porque ela teve que estimular sua essência sanguínea, seu rosto estava corado com uma cor anormalmente vermelha. Sem hesitar, ela abriu o caminho para fora dessa dimensão com uma habilidade secreta. Sua figura volumosa brilhou e ela disparou em direção ao horizonte distante a toda velocidade. Seu único arrependimento ao enfrentar Lin Ming naquele momento era que ela havia hesitado. Se ela tivesse decidido escapar com certeza, não teria tido a alma ferida e também não teria que suportar os efeitos colaterais da pílula veneno de sangue. Quando os três anciões viram Xian Yukie escapar, todos eles olharam um para o outro em desgosto. O Leviatã gigante não pertencia mais a eles. O que isso significa? Precisamos seguir, disse um ancião ao sair da dimensão. Agora não era mais a hora de pensar no que havia acontecido. Não importa o que, a situação era absolutamente pior do que qualquer um deles imaginara. Ancião Jiu. Os outros dois anciões gritaram. Mas, quando viram sua figura se transformar em um ponto negro, os dois suspiraram amargamente e começaram a persegui-lo. Os dois tinham um cultivo na primeira etapa da destruição da vida. Embora eles tenham liberado completamente sua energia para escapar rapidamente, eles não usaram a pílula veneno de sangue que tinha tantos efeitos colaterais. Se o Leviatã gigante não pertencia mais a eles, ele estava sendo controlado por Lin Ming. Isso era impossível. Os dois anciãos pensaram isso. Quando Xian Wuji assumiu o controle do Leviatã gigante, ele teve que gastar uma quantidade enorme de esforço. Ele não apenas organizou uma enorme formação de matriz, mas também usou uma habilidade secreta para estimular sua alma, além de ter um grande número de mestres o apoiando. Apenas sob estas condições ele foi capaz de colocar com sucesso uma marca de alma no Leviatã gigante. Isso foi no mar espiritual do gigante Leviatã que ainda não tinha um mestre. Se o Leviatã gigante tivesse um mestre, isso seria muito mais difícil. Por mais poderoso que Lin Ming fosse, era impossível para ele controlar o Leviatã gigante sem esforço e silenciosamente. No máximo, ele destruiria a marca de alma que Xian Wuji deixou para trás com algum tipo de habilidade secreta. Sem a marca de alma, o Leviatã gigante cairia em um sono profundo. Felizmente, dentro do continente da queda do céu, apenas Xian Wuji obteve a carta do Imperador Demônio que detalhava o método para controlá-lo. Se o Leviatã gigante pudesse ser recuperado, eles não sofreriam muito com a ira de Xian Wuji por perder a besta. Eu realmente não tenho ideia do que Lin Ming usou para isolar ou destruir a marca de alma do ancião Xian. Um ancião disse com descrença. Milímetro, nós subestimamos Lin Ming. Outro ancião acrescentou. Ele não conseguia entender por que Lin Ming de repente se tornou forte a tal ponto.
Apenas que segredos ele mantinha em seu corpo. Um jovem de 20 e poucos anos tinha conseguido passar a rasteira em 4 grandes anciãos. Isso era possível. Quando os 2 anciões se perderam em seus pensamentos, eles de repente ouviram um rugido selvagem ecoar por trás deles. Uma onda de choque aterrorizante tomou conta de seus corpos, atordoando-os, fazendo com que saíssem de sua rota de voo correta. Abaixo deles, uma enorme onda apareceu, quase engolindo os 2. O que está acontecendo? Os 2 grandes anciões ficaram chocados. Quando eles olharam para trás, de repente eles sentiram como se suas almas tivessem saído de seus corpos. O Leviatã gigante, que deveria ter perdido toda a habilidade de agir, estava voando em direção a eles em alta velocidade. Quanto àqueles milhares de tentáculos perto de sua boca, todos eles estavam dançando no ar como as mãos de um demônio, correndo para cercá-los. Esses terríveis tentáculos poderiam quebrar o espaço e separar o oceano. Eles continham uma vasta energia que tornava difícil para alguém reunir qualquer coragem, destruindo todos os pensamentos de resistir. O que está acontecendo? Sem a marca de alma, o Leviatã gigante deveria ter caído em um sono profundo. Um ancião empalideceu ao ver esses tentáculos se aproximando dele. Mesmo que não durma, ainda não deveria estar mirando em nós. O outro ancião começou a suar frio. Com toda a lógica, comparado a este Leviatã gigante, eles não passavam de formigas para um elefante. Um elefante não deveria começar a atacar formigas. Quando as 2 pessoas ficaram atordoadas, os milhares de tentáculos finalmente os alcançaram, tecendo uma aterrorizante rede ao redor deles e selando cada caminho de fuga. Os 2 perceberam que agora estavam exatamente na mesma situação em que Lin Ming estava há apenas um quarto de hora. Mas a diferença era que Lin Ming tinha um jeito de lidar com isso. Quanto a esses 2 anciãos da região demoníaca do Mar do Sul, eles estavam começando a se afogar em desespero.